Agora, doutora Alexandre, vamos falar da questão de medicamentos, né? Porque nós estamos vendo alguns balanços aí que mostram que mais do que dobrou, né, a venda, né, a comercialização daqueles remédios que têm sido citados já há bastante tempo como preventivos e mesmo no uso de tratamento para quem já está com o Covid-19, né? É o caso de remédio para malária, vermífugo, antiparasitário, a gente conhece, né? É anita, ivermectina, hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina teve aumento mais que dobrou, né? O consumo foi de 963 mil em 2019 para 2 milhões de unidades em 2020, relação total com a questão da pandemia, e são remédios que não são recomendados pela comunidade médica, pelo menos para a maioria. A gente tem até uma divisão que eu queria que o senhor comentasse, que tem médicos que recomendam de fato o uso da cloroquina, embora estudos, inclusive no exterior, mostrem que não há eficácia. Mas tem um medicamento que está sendo testado, não é? É colchicine, é isso? O nome que eu gostaria que o senhor falasse, que tem um estudo conjunto aí com os Estados Unidos, Canadá, Espanha, Brasil e África do Sul. É um estudo randomizado, com duplo cego, como acontece também com as vacinas. Então eu queria que o senhor comentasse essas duas questões. Esse remédio que a população está comprando sem receita, no começo teve até algumas restrições, agora se pode comprar quem quiser. Está tendo essa venda normalizada. E esse outro medicamento que está sendo testado mesmo. Então vamos lá, Denise, vamos dividir essa pergunta, então, como você colocou, em duas partes, né? Primeiro, tratamento da Covid com medicações sem evidência científica, sem comprovação de eficácia. Esse é um tópico, né, que nós vemos discutindo aqui. Eu acho que eu e você, Denise, já conversamos esse assunto desde junho, julho do ano passado, mas ele continua sendo pauta. Continua sendo pauta porque, infelizmente, uma parte da comunidade médica continua prescrevendo. A Associação Médica Brasileira fez agora, essa semana, uma pesquisa perguntando aos médicos, né, se eles acreditavam na eficácia de algumas medicações. Essas principais que você citou, essas três: cloroquina barra hidroxicloroquina, né, que é o mesmo composto, ivermectina e nitazoxanida. Cerca de 70% dos médicos não acreditam que funciona por um motivo muito simples. Não funciona, não tem comprovação de eficácia. A Sociedade Brasileira de Infectologia, a Anvisa, o CDC dos Estados Unidos, NIAID dos Estados Unidos. Eu posso ficar aqui 10 minutos falando de entidades científicas que não reconhecem a eficácia dessas medicações. Mas 70% acreditam na ciência e ainda tem 30% de médicos, infelizmente, que ou por ingenuidade ou porque talvez outros motivos, acabam prescrevendo essas medicações, e ainda tem o fenômeno que você bem lembrou da automedicação, fazendo uso de fármacos que não têm eficácia, que não vão mudar a história natural da doença. A Covid vai continuar progredindo ou não, independente de eu tomar ivermectina, cloroquina, ou nitazoxanida ou suco de beterraba, vai ser a mesma coisa. Se eu tiver Covid leve ou tiver aqui para Covid grave, isso não muda. E tem o problema, obviamente, da toxicidade. Algumas dessas medicações podem ser tóxicas ao organismo, podem causar problemas de saúde, e ainda um efeito que eu pessoalmente considero pior: faz uma cortina de fumaça, a pessoa se sente falsamente protegida e acaba até mesmo, às vezes, se expondo mais ao vírus. A segunda, o tópico que você colocou, a medicação chama colchicina. Colchicina é uma medicação usada para algumas doenças autoimunes, para lúpus, para artrite reumatoide, é um anti-inflamatório, e verificou-se inicialmente que ele tem uma ação contra a Covid in vitro, em laboratório, em estudos de tubo de ensaio, ensaios básicos. E aí existem vários ensaios clínicos, que você disse muito bem, ensaios clínicos duplo cego, randomizados, avaliando a eficácia. Nós temos resultados preliminares, não publicados em revista ainda naquela forma de pré-print, e foram até alvos de coletiva de imprensa, mostrando que talvez eles tenham um bom resultado na prática clínica. Então nós estamos ansiosamente aguardando os resultados finais, que têm que ser avaliados por pares, né, para aquela junta de revisores que avalia a qualidade das informações, se são falsas ou se são verdadeiras, se a análise estatística foi feita de forma correta dentro de revistas científicas. Mas, se realmente esses dados forem positivos, que ótimo, teremos alguma droga no tratamento inicial da Covid-19 que tenha eficácia científica. Se esses dados não se confirmarem, vai ser mais um balde de água fria. E é um fenômeno corrente, Denise, hoje em dia, que a gente não via na ciência antigamente. Ao invés de você esperar a publicação na revista, na forma científica final,
Hoje em dia as pessoas estão fazendo coletiva de imprensa para divulgar resultados preliminares, o que é péssimo, porque você coloca a ansiedade, coloca a expectativa de todo mundo lá no alto e de repente não era tudo aquilo. A gente tem o Butantan também tentando testar um soro que poderia ajudar nos casos mais graves. Agora, como é que se faz essa testagem duplo cego quando a pessoa já está doente? Um não recebe medicamento, é isso? É uma coisa meio arriscada, não é? Não é arriscado, é o que a ciência coloca, né? Nós temos que ser pragmáticos. Então você compara, se você pega, por exemplo, o caso da Covid leve. Em um grupo de pacientes, por exemplo, em 1.000 pacientes, você dá o fármaco que você acha que funciona, no caso, por exemplo, a colchicina, e nos outros 1.000 você dá placebo, que é uma medicação igualzinha, tem o mesmo formato, a mesma cor, o mesmo número de comprimidos que o fármaco potencialmente ativo, só que não tem nada ali, é farinha, açúcar, alguma coisa assim. E aí você avalia, o próprio paciente não sabe o que está tomando, o médico também não sabe, porque senão você tem vieses, você tem algumas coisas que atrapalham, né, a interpretação dos resultados. Isso não é antiético, muito pelo contrário. É o jeito mais correto de se fazer, juntar dados científicos de qualidade. Agora, se você já tem algum tratamento com eficácia comprovada, é lógico, você não pode dar placebo. Por exemplo, uma nova medicação para HIV. Eu não posso pegar e simplesmente dar um placebo para HIV quando eu tenho uma nova medicação em teste, sendo que eu já tenho um bom tratamento para HIV. Então eu vou comparar o que a gente chama de standard of care, ou seja, o tratamento padrão, versus a minha nova opção, para ver quem que é melhor, o que eu já tinha, o padrão ou a nova opção. Na Covid, como eu não tenho tratamento eficaz, ainda se faz necessário estudos com placebo. Depende muito da reação do organismo e de controle de efeitos colaterais também, não é? É uma doença que não tem efetivamente, como o senhor colocou, um medicamento que dê certo 100%. Agora, eu queria citar até alguns percentuais, porque tem outra lista de medicamentos. Hidroxicloroquina dá 113% de aumento, isso a comparação 2020 com 2019, quando não tínhamos pandemia. Ivermectina, 557% aumento. Nitazoxanida, foi aumento de 10%, foi o que menos aumentou. Ácido ascórbico, que é a vitamina C, 59%, e a vitamina D, 81%. Tem as vitaminas também para fortalecer esse sistema imunológico. Algum deles adianta alguma coisa preventivamente? Vitamina D, por exemplo, se estiver baixa, a pessoa fica mais vulnerável, não fica? Fica, mas aí a intenção é você repor o que está baixo, né? Não fazer um uso terapêutico. A pessoa já está doente, já está com Covid, eu vou dar vitamina D, nem vai chegar a subir o nível adequado. É necessário, sim, corrigir os níveis de vitamina D de delta, né, em quem esteja com vitamina D baixa, mas não no tratamento da Covid. Isso não vai impedir com que ela tenha Covid naquele momento em que a pessoa já está doente, não vai evitar as formas graves. Agora, se eu estou sem Covid, quero fazer uma análise para ver se eu estou com alguma hipovitaminose, se estou com meus níveis de vitamina B adequados, vitamina D, se eu estou com uma dieta adequada, uma dieta bem balanceada, em 99% das vezes corrige todas as hipovitaminoses. Alguns casos específicos realmente precisam de suplementação, mas eu pegar um paciente com suspeita Covid, com nariz escorrendo, dor de garganta, perda do olfato e paladar e prescrever lá vitamina B com hidroxicloroquina e ivermectina, eu estou fazendo uma medicina sem evidência científica, porque isso não vai alterar o curso natural daquela situação já instalada. É isso, nós conversamos com Alexandre Naime Barbosa, que é chefe de infectologia da Unesp e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde. Sempre um grande prazer estar com você, Denise, um grande abraço a todos da Jovem Pan. 2h30.